Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje tô aqui para falar de novo da HQ Os Maiores Super-Heróis do Mundo. Quadrinho esse que reúne várias histórias escritas pelo Paul Dini e desenhadas pelo grande Alex Ross. Dessa vez trazendo a última parte para vocês com as histórias da Liga da Justiça, né? Vou dizer histórias porque basicamente a gente vai ter meio que duas aqui, né? Já que aqui nesse início a gente tem Origens Secretas, que basicamente foi da onde eles tiraram aquelas páginas de origem das histórias anteriores, né? Lá eles acabaram trazendo antes, mas aqui isso vai ter um contexto sobre o universo DC, falando da grandiosidade dos heróis, né? Com esses desenhos maravilhosos, olha isso, cara. Alex Ross é muito foda, não tenho o que falar. Mas enfim, e aí a gente vai começar aquele mesmo esquema de sempre, né? De uma splash page, entre muitas aspas, né? Para explicar a origem de cada um dos heróis aqui que não tiveram suas histórias sozinhos, digamos assim, suas histórias solo, né? Como vocês podem ver, Aquaman, Lanterna Verde, Caçador de Marte, enfim, Arqueiro Verde. Gosto bastante desse Arqueiro Verde desenhado pelo Alex Ross, inclusive. É legal para dar uma contextualizada. Gavião Negro, né? Um que eu não conhecia a origem, então é bacana. Átomo. Homem Borracha. E aqui a gente vai ter alguns heróis menores, né? Até o Metamorfo aqui. E então a gente vai para Liberdade e Justiça, né? Que é a história da Liga da Justiça que compõe esse encadernado, né? Que é uma história bem bacana, onde a gente basicamente vai ter a Liga da Justiça tendo que lidar com uma ameaça que é, como eu posso dizer... Bom, chega de enrolação, eles basicamente vão ter que lidar com uma doença. E como que heróis vão lidar com uma doença? Tipo, cara, ela começa como uma coisa bem super-heróica, assim, né? Mais uma vez, mostrando os heróis salvando o mundo, enfim. Mas, do nada, vai vir uma ameaça alienígena. Só que o interessante é que essa ameaça alienígena, ela não é um monstro, ela não é um ser propriamente dito. Ela é um organismo minúsculo que basicamente paralisa as pessoas. Ou seja, é como se fosse alguma doença que fizesse com que as pessoas não pudessem se mover. Infelizmente, o meteoro que traz essa doença cai na África e fica todo aquele dilema de, pô, se eles podem interferir ou não podem. O governo não quer que eles interfiram porque ele quer pegar aquelas áreas, enfim. Tem várias tretas. É interessante porque essa HQ é a única desse encadernado que você tem balões, né? Apesar de você ter os recordatórios aqui, mas você também vai ter os balões aqui de falas, né? Até bem interessante que meio que o fio central dessa história é o Caçador de Marte. E assim, é uma história muito boa mesmo. Tudo que vai acontecendo, ela tem mais ação do que as outras, mesmo não sendo assim uma história tão super-heróica no sentido de briga de monstro gigante e coisas assim, mas ela tem mais momentos de ação, e principalmente deles correndo contra o tempo para que a doença não se espalhe, porque o interessante é que ela se espalha pelo ar, né? Então eles têm que conter isso antes que chegue em outro continente e paralise todas as pessoas, né? E conforme a história vai se desenvolvendo, alguns heróis infelizmente são pegos por essa doença e acabam ficando paralisados, e aí fica essa corrida contra o tempo e essa urgência de tipo, pô, a gente precisa salvar todo mundo, né? E a gente tá sem alguns heróis que poderiam ser de muita ajuda aqui e tal. Sério, é muito bacana. É até interessante que aqui ele traz como se fosse a primeira aparição da Liga, né? Que eles lutam contra o Starro e tal. Enfim, é bem bacana, assim. Tem várias homenagens, né? E como vocês podem ver, eu acho engraçado, tem alguns momentos em que o Alex Ross assim se passa, tipo, esse Lanterna Verde é meio estranho aqui, mas no geral os desenhos dele são muito bons. E é isso, basicamente a gente vai ter essa corrida da Liga pra tentar salvar todo mundo, né? Como vocês podem ver, o Flash é um dos que acaba sendo pego pela doença, né? Que tá o meteoro, enfim. É uma história bem bacana, eu acho que essa aqui ela é um pouco mais esperançosa do que a outra, tem seus momentos de reflexão, mas menos, como eu falei, ela é um pouco mais super-heróica, mas eu sinceramente gostei muito dela, muito mesmo. Eu não sei dizer qual delas é a melhor ou pior, assim, sabe? Eu acho que
Eu gostei muito da do Shazam, mas mesmo assim eu acho que aquela é a mais fraquinha, digamos assim, sabe? Mesmo adorando ela, né? Então, enfim, as outras linhas são um pouco superiores, mas assim, cara, esse é um dos encadernados que eu mais recomendo pra vocês, porque todas as histórias nele são muito boas, sabe? E são muito diferentes do que a gente tá acostumado, então isso é muito legal, né? A gente vai ter aqui o Átomo tentando entender o que tá acontecendo, entrando dentro do corpo do Barry. Enfim, é uma HQ muito, muito legal, assim, realmente, né? Aí isso é interessante que as pessoas começam a se revoltar com os heróis, né? E aí eles acabam tendo que ser mais, como é que eu posso dizer? Agir com um pouco mais de violência e isso traz um olhar ruim para eles, né? Enfim, tem toda aquela questão da mídia querer também, como é que eu posso dizer? Mostrar um pouco como se os heróis estivessem do lado errado, sabe? E acaba criando um grande problema, meio que descredibilizando os super-heróis, né? E aí eles têm que, tipo, voltar tentando mostrar que não é bem assim, que, enfim, né? Eles realmente estão aqui para ajudar. Aí fica um pouco daquela discussão, né? De, pô, eles são deuses, tipo, será que eles deveriam estar interferindo aqui? Qual é o direito deles de estar interferindo em uma coisa tão grande como essa, sabe? Então, enfim, é bem bacana. Meio que fica aquela coisa de eles são. As pessoas começam a ver eles como júri, juízes e executores, né? Enfim, uma HQ muito boa, muito interessante. E até tem um plot twist aqui no final que eu quero passar pra não mostrar pra vocês. Mas, cara, olha isso. É muito bom esses desenhos, é muito legal, assim, de ver todos esses heróis, né, com esse desenho realista do Alex Ross, enfim. E aqui a gente tem alguns extras, né, mostrando um pouquinho sobre cada edição, vai contando como que eles foram construindo cada edição. Primeiro era pra ser só Paz na Terra, daí eles gostaram, acabaram pedindo do Batman, da Mulher Maravilha, e aí por fim decidiram fazer a da Liga da Justiça, que no começo ia ser acho que de algum outro personagem, se eu não me engano talvez até do Caçador de Marte, mas eles resolveram colocar a liga toda, né? Que achavam que fazia mais sentido. Então, os extras são bem legais de ler, é até legal para entender como que o Alex Ross faz as artes dele, né? Como ele se baseia em imagens para construir a arte, enfim. Tem até a da Mulher Maravilha, que é bem interessante, que ele fala da modelo que inspirou ele, né, a fazer ela, e que o problema é que a modelo não era... A modelo era loira, ele teve que usar peruca, ele não tava gostando da peruca, enfim. É bem bacana, assim, sabe? Eu gostei bastante dessas historinhas aqui, tipo, desses extras, né? Que é uma coisa que eu confesso que eu normalmente não curto tanto. E aqui tem aquela página quádrupla, né? Aqui com todos os heróis e formando aqui também. E aqui a gente encerra o encadernado, né? Então, pô, fica a dica pra vocês. Eu acho que agora já saiu de catálogo, mas é esse aqui, né? Dos maiores super-heróis do mundo. Indico que peguem essa edição absoluta, porque realmente ela é muito boa, assim, e valoriza muito pra leitura, né? A arte, enfim. Cara, é uma HQ sensacional. Fica a minha recomendação. Todas as histórias são muito boas. Como eu falei, vai preparado para um negócio mais fora da curva, não tão super-herói clássico, né? Bem contra o mal, um negócio mais cinza ali, mas muito bom mesmo. Fica a minha recomendação. E tenho certeza que a cada história você vai sair com o teu coração mais quentinho, assim, né? E pensando, pô, legal. Ele traz uma esperança muito bacana. Então, fica a minha recomendação. E então é isso, né, pessoal? Finalmente concluindo essa saga. Espero que vocês tenham gostado aí que eu tenha trazido separados reviews para dar mais detalhes para vocês, mas deixa nos comentários aí se você já leu essa história, se você gosta dela, se você pretende pegar, né? Vamos torcer para quem sabe a Panini trazer todas elas separadas, né? Já que ela trouxe a do Superman, vai trazer a da Mulher Maravilha. Chuto que a do Batman também vai sair e acredito que logo em seguida a da Liga da Justiça. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui.